Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o Dr. Jaime Rodrigues, que é procurador-geral do município de Taubaté, para falar um pouco do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Dr. Jaime, a gente terminou o primeiro bloco falando da questão da legislação enfim. Em um outro Conexão Popular, a gente conversou com o Ismael, esqueci o cargo dele aqui. Diretor legislativo, um programa de legislar melhor. Ele falou que acontece muito de algumas leis as pessoas, né, idealizarem atrás de uma mesa e não ver a realidade, né, de como isso vai ser colocado em prática. Levando isso em consideração, como que o senhor vê essa lei, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público? É uma lei que vai funcionar ou é mais uma que veio para burocratizar, que vai ser, como a gente fala assim, não pegou porque não foi bem estudado, por exemplo? Entendi. Se nós traçarmos um paralelo, quando se cria um Código de Defesa, como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, há quase, desde 1991, mais de 20 anos que o Código de Defesa vai fazer 30 anos, a intenção do legislador naquela época era permitir uma efetiva defesa do consumidor, né? Daquele que tem acesso a qualquer tipo de produto ou serviço fornecido por quem quer que seja. Essa nova legislação, eu acho que vem nessa mesma linha. Eu acho que a quantidade de reclamações que se vê hoje do serviço público, seja na saúde, seja em educação, né, num Brasil de proporções continentais, onde você tem desde um atendimento diferente no estado de São Paulo, como quando você vai ver no Nordeste, que falta tudo. Então, eu acho que é preciso para o legislador federal, ao fazer uma legislação, ele tem que pensar numa consciência mais macro. Ele precisa pensar que, às vezes, aqui a realidade que a gente vive é diferente da realidade que se vê lá nos rincões do Brasil, né? E aí, a efetividade dessa lei, a intenção, eu acredito, é chegar para que realmente talvez esse usuário do serviço público tenha acesso a esse tipo de reclamação. Claro que eu não vou dizer que isso vai ser efetivo também nos municípios, como eu estou dizendo, de rincões, porque está longe de chegar a qualquer tipo de situação lá, mesmo a efetividade de uma lei. Mas a semente está sendo plantada. E assim como o Código de Defesa do Consumidor há 30 anos, talvez não tenha sido colocada tanta expectativa nele naquela época, hoje a gente pode dizer que ele é efetivo, né? Todas as pessoas batem à porta do PROCON e conseguem, na grande maioria dos casos, alguma situação que lhes favoreça por algum prejuízo que eles tiveram. No caso desse Código de Defesa do Usuário do Serviço, ele não deixa a par da utilização o Código de Defesa do Consumidor. Tanto que, como nós falamos no outro bloco, é possível a esse usuário ainda se utilizar também do Código de Defesa do Consumidor. Então, é mais um aliado para esse usuário, tanto como nas situações em que é o particular prestando o serviço público, como um hospital, como uma universidade. Nesses, ele vai poder se utilizar dos dois. Então, assim, eu acredito que talvez para um futuro não seja uma situação imediata, um crescimento gradativo, né? Até que as pessoas também se conscientizem, porque se a gente for pensar, hoje, mesmo a administração pública, muitas pessoas sequer sabem da existência da lei. E olha que a administração pública está voltada à proximidade com a legislação, com as normas. Quiçá o morador, o cidadão que está lá e não acompanha diuturnamente as inovações legislativas. Então, vai ser necessário que seja levada à população que ela tem direito a isso, que agora ela tem esse mecanismo para ela poder cobrar do serviço público. E aí, quem sabe, a situação começar a girar numa forma tal que permita que a roda, a engrenagem, tanto a administração pública como o cidadão, consigam ambos terem os seus benefícios, como citado por você anteriormente. Mas por que é tão pouco divulgado? A gente está divulgando agora, mas eu confesso que nem eu sabia. Quando surgiu a ideia da pauta, eu falei, nossa, eu não sabia que isso existia. Então, pouquíssimas pessoas estão sabendo. E por quê? Olha, ela é uma legislação federal, né? Ela vem, digamos, hierarquicamente de cima para baixo, editada pelo governo federal, devendo ser cumprida por todas as esferas de governo. A partir desse momento, quando ela entrou em vigor, não há uma obrigação
de cada ente de divulgar isso. Até acho que poderia ter sido alguma coisa que a lei estabelecesse. O que há é que eles se organizem. Agora, o governo federal, como maior interessado, poderia ter, de alguma forma, divulgado isso. Olha, cidadão, agora você tem acesso a uma defesa de utilização dos serviços públicos. Há tanta propaganda do governo federal na televisão, por que não disponibiliza isso para o cidadão, para aquele cidadão que está lá e que não vai saber que existe uma nova legislação? Código de Defesa do Consumidor demorou muito para cair na graça do povo, porque ninguém sabia, ninguém tinha direito a nada antes. Né? A gente tem que pensar que o Código de Defesa do Consumidor veio 3 anos após a Constituição, onde efetivamente os direitos e garantias fundamentais do cidadão foram instituídos. 3 anos depois veio um Código de Defesa do Consumidor. Mas não imaginem vocês que logo em seguida as pessoas passaram a ter direito, olha, eu posso ir fazer uma reclamação de um serviço mal prestado, de um objeto. Isso demorou a cair na graça das pessoas e elas conhecerem e se conscientizarem do direito que elas tinham. Eu acredito que agora é a mesma coisa. Se não houver uma divulgação, uma ampla divulgação, para que as pessoas entendam, saibam que tem esse direito, pode ser que a coisa demore muito mais ou, se for o pior, acaba caindo no esquecimento e vira uma lei sem eficácia. Sim. Porque quem vai efetivamente cobrar? Mas quando a gente fala, por exemplo, da questão da utilização e que há uma lei federal, o governo federal teria que, como grande interessado, divulgar, mas isso não afeta muito mais a administração municipal? Vamos usar o exemplo aqui de Taubaté. A população tem muito mais acesso ao serviço público da esfera municipal do que a federal, por exemplo. Sim. Ele vai colocar o filho na escola, ele vai ir num posto de saúde, que são todos de administração municipal. Como a gente costuma dizer, o município é o ente federativo mais importante. É aqui onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, né, crescem. Ninguém tem vínculo nenhum direto com a administração federal ou sequer estadual. De fato, aqui é que tinha que surgir algum tipo de situação. Mas, como a lei parte da esfera federal, cabe aos municípios se organizarem. Dentro do município de Taubaté, o que tem acontecido? Já existe a ouvidoria, agora deve ser lançado nos próximos dias no site algum tipo de ferramenta que permita ao cidadão saber dessa existência da ouvidoria. A ouvidoria já existe no site e existe fisicamente, né? Então, hoje ela já recebe diversas reclamações ou apontamentos em relação à prestação de serviço público. Quando você acessa o site da prefeitura, já existe lá o link da ouvidoria. Agora, para esclarecer de fato a existência desse direito, demanda ainda no município, não só de Taubaté, mas em todos os outros, a criação das comissões, né, dos conselhos, como nós falamos, e esses conselhos é que vão precisar divulgar isso também. Então, a partir do momento que o município já estabelecer, ele vai ter que fazer um chamamento, certamente, para dizer para os cidadãos, olha, é isso que vai estar acontecendo agora, vocês precisam formar um conselho, então vamos indicar paritariamente a sociedade civil e o município, vamos formar o conselho. E aí eu acredito que a partir da instituição do conselho, talvez as coisas comecem a tomar uma proporção mais grande, né? Fato é que a vigência da lei para municípios de menos de 100 mil habitantes foi recente. Então, talvez, eu já estou imaginando, o governo federal também tenha esperado que isso efetivamente se consolidasse, né? Porque para esses municípios menores, que aqui na região são muitos, a coisa vai se consolidar a partir de agora, que foi o período de vacatio legis da lei. Se eu não me engano, para o município de menos de 100 mil habitantes, 15, a partir de junho. Junho, 15 desse mês. 720 dias a partir da publicação, a partir desse mês agora. Para municípios de 100 e 500 mil já tem algum tempinho, né? Janeiro, eu acho. Janeiro desse ano, então ainda é tudo muito recente. Talvez a coisa caminhe para que seja estruturada aos poucos, mesmo porque também demanda que o cidadão, né, institua esse conselho. Eu faço votos de que a coisa aconteça. É importante, como eu já disse, para a administração também, mesmo porque é um termômetro para a administração. O gestor que está lá, ele não necessariamente sabe o que está acontecendo no posto de saúde de um bairro lá, né? E quando isso acontece, se há alguma reclamação, se há uma prestação de serviço mal feita, para chegar hierarquicamente até o gestor, que no caso do município seria o prefeito, tem uma série de situações para passar, às vezes pelo diretor do posto, às vezes pelo diretor de saúde, para o secretário de saúde, que vai passar para o prefeito.
E se você tem um órgão que é a ouvidoria e que essa ouvidoria, no caso da saúde, já tem uma ouvidoria própria da saúde, ou mesmo esse conselho que vai receber todas essas reclamações, existe ainda esses critérios de avaliação. Então, esse gestor, seja hoje ou no futuro, vai saber, mas espera aí, a saúde está com problema, porque a nota para o posto de saúde ou para o UPA do tal bairro está com uma nota ruim. O que está acontecendo? E vai facilitar. Então, eu acho que é para engrandecer a administração também, o serviço público. Eu, como servidor público de carreira, faço votos de que isso aconteça. É importante para a gente. O senhor entende que essas notas elas serão públicas? Sim, elas precisam ser públicas. Tanto que o critério de avaliação, ele vai passar, num primeiro momento, pelo crivo do conselho, né? De tempos em tempos, pelo que a lei estabelece, vai haver uma avaliação, né, dos serviços públicos de um modo geral. Isso ainda não está regulamentado, como vai funcionar pormenorizadamente. Então, como é que vai ser? O conselho vai receber reclamação, dar uma nota? Isso ainda precisa ser, de fato, definido, mas a lei já estabelece um critério geral de como isso vai acontecer. Então, é preciso estabelecer que vai haver uma avaliação de situações e de setores distintos, então as avaliações são individualizadas, que vai permitir a dizer que por que um setor está mais bem avaliado do que outro, enfim, e aí toma-se uma média geral, né? Eu acredito que isso vai facilitar bastante, sim. Então nós vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Conexão Popular, falando do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Não sai daí.